Olá pessoal, estamos de novo com o nosso podcast Conexões Transforma. Estamos voltando agora, né, com a minha amiga podcaster, Giovana, ainda em licença maternidade e não aguenta ficar parada, né? Pelo amor de Deus, deixa eu E a voltar. gente veio, né, fazer um podcast especial para deixar ela apresentar e falar. Então, pessoal, é justamente isso, aproveitando essa fase tão maravilhosa da minha vida, essa fase tão especial, eu aqui no meu puerpério, né? Nós convidamos a nossa querida Ana Kleber, ela é psicóloga atuante há mais de 20 anos. Ela é especialista em suporte emocional para mães, bebês, puérperas, essa fase tão sensível e delicada das nossas vidas. Ana, prazer te receber aqui hoje. Ai, o prazer é todo meu, agradeço o convite. Que bom. E assim, tratando desse tema, Ana, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua trajetória. Então, desde a época da faculdade, eu já entendi que eu ia trabalhar com a infância. E no decorrer dos anos, fui me especializando realmente na infância, na família. E a partir do nascimento do meu filho, né, do Zeca, que já tem aí 10 anos, eu comecei a me especializar então nessa parte da maternidade, né, da gestação. E quando eu comecei a atender então as gestantes, eu fui vendo que esse campo ele é amplo, né? Tem ali um casal, né? Tem ali um bebê dentro da barriga. Então isso foi me dando ali uma motivação para poder caminhar nesse tema, né? Nesse nicho mesmo, que eu acho que é muito importante e ainda muito incipiente. Sim, né? concordo. Quando a gente fala que faz terapia de bebês, as pessoas não sabem disso. Então a gente precisa ainda levar um nível de consciência também de que os bebês estão aí, eles entendem. Sim. Né? E é preciso escutar a família, porque um bebê não vem sozinho. Mas ele está ali também, então eu acho que tem um campo que vai cada vez mais me cativando e me fazendo mover para estudar e para poder atender, né, e acolher as famílias. Ana, o primeiro contato que a gente teve, que eu tive com a Ana particularmente, foi um contato profissional. Eu trouxe o Heitor porque me chamou muita atenção o fato de que você falou que a gente trabalha com a terapia dos bebês, né? Então eu fiquei assim, querendo conhecer, entender um pouco mais como que você lidaria, tentando compreender uma criança tão pequena. Porque a gente passa pela ideia, a gente tem a ideia de que eles não têm essa percepção, ou a gente não vai conseguir tirar uma análise deles. E naquele contato que a gente teve, eu percebi que isso foi totalmente possível. Como é que você lida com essa terapia de bebês? Eu acho que é justamente isso, é você entender que eles podem ser escutados. Né? Que ainda que eles não tenham ali a fala oralizada, eles se comunicam o tempo inteiro. Claro que quando eles se desenvolvem ao ponto de poder falar oralizado, a gente consegue escutar mais. Mas desde muito pequenininho eles mostram, né, através do corpo, através da mudança no comportamento, na alimentação, no sono, na pele. Na pele? A pele é um órgão extremamente psicossomático, né? Se a gente pensa no adulto, a gente faz essa correlação, Sim, verdade. né? Então, eu acho que tem que entender mesmo que as crianças, os bebês, eles são sujeitos que não são só orgânicos e físicos, mas eles também são psíquicos, emocionais. Ana Kleber, como que surgiu a ideia do espaço Le Maternage? Então, o Le Maternage, na verdade, ele é inspirado na cultura francesa, de cuidado mesmo, na primeira infância. Só que para a gente cuidar da criança, a gente tem que cuidar da família, tem que cuidar de uma gestante, né? Então, a ideia é de cuidar das mães. Entendi. Então, toda mãe, ela tem ali esse lugar de cuidador. Mas e quem cuida das mães? Então, é um espaço realmente pensado para acompanhar as famílias desde da ideia de ter filho até os seus primeiros anos de vida. Então, nós temos não só acompanhamento psicológico, mas também um instituto de educação, né, de educação parental, com curso, com oficina, para que a gente possa realmente dar esse suporte para a família nesse início da vida. O engraçado também é que esse começo, na verdade não é só o começo depois que a mãe dá a luz, né? É todo o processo de engravidar, né? Da gestação, isso até o final. E tem muitas pessoas que depois que tem a luz não tem uma rede de apoio, né? E isso ajuda muito nessa questão de ajudar, de orientar, que tem muitas mães de primeira viagem que não tem essa ajuda. E eu acho interessante isso, né? Isso é Sim, bastante.
Ana, eu ouvi falar que no Instituto vocês têm uma roda de conversa. Que você acolhe mães, acolhe os próprios bebês, né? Para que tenha essa dinâmica de expor, de compartilhar, de elaborar. Como é que funciona? Então, as rodas, ela é pensada realmente no puerpério imediato, para que a gente possa escutar as mães. Eu acho que existe aí uma carência mesmo de escuta da mãe, porque quando o bebê nasce, fica tudo muito mais voltado para o bebê. Então, os atendimentos com o pediatra olhando o bebê, né? A amamentação mais voltada para o bebê. Então, não para a dor que a mãe sente ao amamentar. Ninguém fala sobre isso. Isso, fazer essa escuta materna. Né? Então, é um espaço que as mães podem vir, fazer trocas e nessas trocas formar laços afetivos. Né? O ser humano, ele precisa de laço afetivo. Né? Hoje a gente chama isso de rede de apoio. Sim. Né? A rede de apoio ela pode ser construída por outras mães. E uma mãe sozinha, ela não dá conta. Ela precisa dessa rede de apoio, ela precisa desses laços sociais. Entendi. Então, esse aqui também é um espaço para isso, para que você venha poder compartilhar, mas também ouvir, trocar e formar laços sociais, rede de apoio. E também trocar experiências também, né? Uma mãe, isso funciona comigo, isso não funciona. Isso não funcionou, né? Sim, é uma troca muito interessante mesmo. Sim, porque assim, muitas das vezes, as mães de primeira viagem, ou até mesmo já tem experiência, conversa e às vezes não acredita muito como que é o puerpério, né? E aí, com esse trabalho, consegue tirar essas dúvidas e engajar, digamos assim. Rafa, e a gente percebe, assim, eu que estou no meu segundo puerpério, é totalmente diferente, são outros desafios, né? São outras questões a serem elaboradas, a serem vividas, a serem superadas. É muito diferente a maneira como a gente vive o primeiro e vive o segundo. A gente tem aquela tendência, assim, Ana, de falar que o segundo filho é mais fácil, né? É um jargão já. Depende, nem sempre. Depende, nem sempre. Acho que você deve ouvir isso muito por aqui. Depende, porque tem a chegada do irmão, tem tantas outras questões que vão envolver um segundo filho. Sim. Né? Mas uma coisa interessante que você falou é que talvez as pessoas não tenham uma percepção do que é o puerpério. E isso fica muito claro na gestação. Né? As gestantes, elas estão ainda num mundo muito imaginado do que é ser mãe. É só no momento do puerpério que ela entende o que de fato é. Então, é difícil às vezes a gente alcançar as gestantes, porque elas nem querem muito, não, isso não vai acontecer comigo não, isso não, aquilo ali não, mas o meu bebê vai. Quem imagina que vai ter um bebê chorão? Né? Então tá no campo imaginário, né? No campo da imagem. Quando acontece, então, o parto e nascimento, é que a gente entra no puerpério. E eu digo que o puerpério ele é uma experiência. Cada um vai viver a sua a partir daquilo que tem da sua história. Eu até ouvi uma frase uma vez, que eu acho que faz muito sentido, você pode me dizer melhor ainda. É que quando o filho nasce, não nasce uma mãe, ela aprende a ser mãe junto com a criação da criança, não é isso? Se descobre uma mãe. Isso, é isso mesmo. Perfeito, porque a gente também tem que quebrar alguns paradigmas, sabe, de que há um instinto materno. Então, se a gente coloca desse nível, é instintual, eu sei fazer. Naquela última roda que teve, que eu tô participando, tá, gente? Faz parte das rodas, tá bom? Na última roda que teve, a Ana falou justamente isso. Não existe o instinto materno. Não é uma obrigatoriedade de toda mulher ter que ter esse instinto, saber fazer acontecer. Tem muitas mulheres que nem mães querem ser. E tá tudo bem. Né? Então, é um processo de aprendizado. É um processo de aprendizado na relação com os filhos. E isso dá uma abertura para uma exigência social da parentalidade, do papel do pai. Então, o pai também pode aprender. Entende? Porque senão a gente coloca uma carga sobre a mulher, sobre a mãe, que é só ela que sabe. Sim, verdade. Se a gente entende que sim, é um processo de relação, é um processo de aprender, o pai também pode. Sim. Até entra uma pergunta, os pais também participam dessa roda de conversa ou são só para as mães e as crianças? Então, os pais serão sempre bem-vindos, né? Eles acabam vindo mais quando é um processo de terapêutico, familiar. As rodas eu ainda não consegui que esses pais venham para falar de emoções. É muito mais complexo, né? Então eu vou puxar esse gancho já. Porque assim, gente, a gente tem um script aqui de perguntas a seguir, nós já passamos do script há muito tempo. Já tá tão boa que tá... Ana, a gente eu percebi isso já desde a minha primeira gravidez, uma resistência muito grande, uma resistência absurda
das próprias mães em entenderem que estão na fase de puerpério, que às vezes precisam de compartilhar, de uma ajuda, de uma troca de conversa. Eu percebo uma resistência familiar muito grande. E você comentou aí, quase inimaginável trazer pais para uma roda de conversa. Como que você enxerga, como que você tem vislumbrado aí ao longo desses quase 20 anos? Tem uma evolução ou não nessa forma de encarar o puerpério pelas mães também? Porque as mães são as primeiras a terem resistência. A não se vislumbrarem naquele lugar, entende? Eu acho que elas precisam de apoio, né? E de quebrar realmente alguns estereótipos, estigmas, entende? De que uma mãe que está com um bebê saudável, que está tudo bem, por que ela está triste, por que ela está chorando, por que ela está vivendo tudo isso? As pessoas não conseguem compreender. Né? Infelizmente, às vezes a própria família, como você falou, mesmo sendo mulheres que também vivenciaram isso. Sim. Né? É porque existe aí uma cobrança social em cima do que é ser mãe, Sim, né? sim. Da maternidade. Então, uma mãe, ela não pode ficar com raiva no filho, a mãe não pode sentir, Sim. entendeu? Então, ela tem que se doar o tempo inteiro. Então, quando a mãe está sentindo, é muito difícil que ela consiga se abrir para qualquer pessoa Sim. e ser escutada. E o engraçado também que muitas das vezes as mães acompanham muitas redes sociais. E lá é tudo lindo. Uma Nossa, a vez rede social é o mesmo- principal, é o primeiro que te joga no chão. Engraçado, uma vez mesmo eu vi uma notícia lá, eu não sei, eu estudando, vi uma escola falando que a mãe com depressão, pós-parto, depressão mesmo, postando foto nas redes sociais, nossa, é tão linda a maternidade, sorrindo, tipo assim, mostrando uma imagem diferente do que ela estava sentindo. Aí as outras mães que têm uma dificuldade e começam a falar assim, ah, mas por que só eu sou triste, por que eu tenho esse sentimento de estar todo mundo feliz? Isso é um cuidado que tem que ter, né? Como você falou, o que estiver sentindo, procurar ajuda, procurar alguém para conversar, uma rede de apoio. Como que os pais, o parceiro ali, consegue perceber e ajudar a mãe numa situação como essa? Eu acho que primeiro eles precisam estar juntos, escutando, sei lá, talvez em espaços que possam trazer informações durante a gestação e tudo mais. Mas, o que eu poderia dizer aqui de imediato se uma mãe entrega um bebê chorando abruptamente, porque quando o bebê está chorando, normalmente a gente quer acolher. Então quando a gente entrega porque ele não está dando conta daquele choro, Ah, quando a gente... olha que detalhe importante. Isso, quando tem o manhês é aquela fala melodiosa que a gente tem em frente a qualquer bebê, qualquer pessoa, né? Se tiver um bebezinho aqui no meu colo... coisa bonita. Exatamente, então é uma fala melodiosa, prazerosa que a gente tem em frente ao bebê e que é importantíssimo para o desenvolvimento do bebê e que uma mãe deprimida não está Nesse movimento, nessa dinâmica. Isso, nessa troca prazerosa, porque ela está exausta, porque ela está fadigada, entende? Não porque não tem amor, mas porque tem ali uma necessidade de cuidar. Então, se uma mãe não está nessa prosódia, não está nessa relação, ou ela está extremamente preocupada, né? Então, são os sinais ali que ela está dando de que, opa, peraí, vamos procurar. Né? Vem com uma avaliação, vamos procurar um psicólogo. Ana, E aí a engraçado, gente vai esses caminhando. sinais eram sinais que eu não imaginava, porque eu penso no choro de forma sucessiva, a mãe irritada, a mãe chorosa, mas esse sinal aí de que, eu não sei se a palavra certa seria repulsa, quando chora o bebê e ela entrega, Porque o choro está ativando nela ali uma ansiedade, um medo. deixa um certo descontrole. Isso. Eu costumo dizer que a gente deveria pensar, ou poderia, né, num espectro de pós-parto, porque não é só a depressão, entende? A mulher pode se envolver ali com questões de fobia, ansiedade, transtorno obsessivo, então tem várias outras questões em volta da saúde mental que pode acontecer no pós-parto, mas que a gente dá o nome de depressão pós-parto, mas não necessariamente tem sintomas depressivos. Entendi. Outra coisa, tem a depressão pós-parto, né, e tem o baby blues, né? Qual que é a diferença? Eu acho que é depois até uma semana que tem os sintomas. Como que é? Explica pro pessoal. É de período mesmo ou tem outras Ou não? diferenças? Não, sim, o período é uma coisa extremamente marcante, realmente. O baby blues é uma adaptação.
entende? É uma passagem, entende? Porque quando a gente diz assim, o parto não é uma passagem. Perfeito. O nascimento também, quando nascer essa outra pessoa, dessa mãe. Porque muitas eu escuto dizendo assim, nossa, agora eu não me reconheço. Realmente tem ali uma transformação, né? Uma perda de liberdade, coisas que vão acontecendo no puerpério que essa mulher precisa se adaptar. Então, às vezes vai vir um choro fácil, vai vir um cansaço. A privação do sono também que reflete no físico. Isso, então é uma adaptação que vai passando ali nas 2 semanas, 30 dias, ok. Mas se isso não passa, né? E se realmente é uma tristeza profunda, um desânimo, né? Aí a gente precisa se propor uma insegurança muito grande, tudo é muito maior e não passa. Vai ficando. Proporcionalmente muito maior. E eu vejo muitas mães nesse quesito da insegurança, né? Que ela parece que ela vai crescendo, a criança vai crescendo, a insegurança vai crescendo junto aqui. Ainda mais quando tem a mãe que vem apoiar, né, naquele momento ali, e fala, minha mãe vai embora. Aí a insegurança vem. Minha mãe vai embora. Então, aí tu já tem experiência, Que né? experiência, eu já acabei de falar que cada gravidez é única, cada puerpério é único, eu tô com 2. Essa é uma dor que eu escuto muito, né? Quando as mães vão embora, né? Justamente porque é como se a mãe estivesse ali validando a própria maternidade da Isso filha. mesmo. Então eu não sei ser mãe, será que eu dou conta de ser Sim, mãe? sim. Ter a mãe faz um contorno. É isso mesmo. E ter a mãe, eu acho que depende muito da relação que você tem com a mãe. Nós até trocamos uma ideia acerca disso. Ter a mãe pode ser muito positivo, né? Pode aumentar a tua segurança, né? Te ensinar situações, como também você pode se sentir inferiorizada perto dela ou oprimida. Então ter a mãe é uma faca de 2 gumes ali. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante para ser trabalhado durante a gestação na terapia. Boa, vai, Ana. Fala. Porque é uma relação complexa, realmente envolve aí toda uma questão transgeracional. Se a gente tem alguma questão ali, precisa ser um pouco dissolvida, entendida, inclusive para poder marcar limites, né? E dialogar, e aí sim, inclusive acordos, né, nesse puerpério, que eles são extremamente importantes. Então eu acho que esse é um ponto extremamente importante. Eu tenho que trazer a gestão, eu tenho que trazer a mãe da gestão. O pai, os filhos. Aqui é família, Aqui é né? família, A gente eu entendi entende que é isso. Então, mas assim, nesse ponto eu acho que é a mulher, é a gestante, tentando entender todas essas complexidades que possam vir acontecer no pós-parto, entende? Mas durante a gestação a gente ainda está muito vinculado, preocupado com o parto, né? Com o receber, montar um quarto. Tem coisas que estão ali mais fortemente, socialmente mais colocadas. Né? Esse processo aí de pensar, de poder ter um trabalho de um pré-natal psicológico, por exemplo, de pensar sobre o puerpério, né? Baixa de expectativa e tantas outras coisas, vínculo mãe-bebê, né? Tantas Olha, outras por que coisas. não? Se a gente faz um pré-natal, né? Todo detalhado, por que não fazer um pré-natal psicológico? Gente, olha que fantástico, como a gente precisa disso. E muitas das vezes as pessoas nem sabem que existe isso, né? Acha que vai ter um neném ali e acabou, e vai ficar tudo lindo. Não, Rafa, Mas é muito diferente, né? É Isso muito diferente. um mundo que se abre, um mundo completamente Tudo novo, muda, diferente. né? Totalmente, porque antigamente você basicamente cuidava só de você e do seu marido. Agora não, você tem você, teu marido e uma criança, algo novo que aquela vida depende 100% de você. Por isso que eu acho que é um trabalho muito importante que vocês fazem com essas mães, né? E muitas coisas que a gente ouve falar, Ana, eu já tô chamando de Ana já, tá pessoal? O negócio tá tão bom aqui. É que quando o neném nasce, vamos usar essa expressão assim, vai ser tudo fácil, vai ser natural, mas não é. Não é. Eu já tenho 2 já. Como que foi sua participação? Não, entrevistado. Sério, isso não vai ser cortado, tá? Tô perguntando pra saber, como é que foi a participação no puerpério da sua esposa? Pode contar só um, ou se você contou Ah, tá. Bom, a primeira coisa, foi uma montanha russa de emoções da minha esposa. Era um alto, um baixo, a gente do lado, dando assistência para ela 24 Tanto horas. da Alice quanto do Arthur, ou mais da Alice? Do Arthur, principalmente. E ela falou, vocês me abandonaram. Gente, a gente ficava, tipo, no mais meia hora longe dela. E ela, vocês me abandonaram. E eu, mas minha sogra, que estava lá também acompanhando. E ela, não, como assim abandonou? O que ela quer que a gente faça? Que quer que fica do lado dela o tempo todo? Então era um alto e baixo. Olha que já tinha experiência com a outra, com a Alice, né? Agora eu te pergunto, Ana, por que tinha esses altos e baixos? Por que era assim?
Olha, primeiro, que bom que você pôde entrevistar, Mas eu né? ia perder a oportunidade, essa pergunta. Porque eu acho que outros pais escutarem pais é importante, né? Claro que essa montanha-russa a gente pode pensar num hormônio. Nós temos, durante toda a vida da mulher, a gente tem esses altos e baixos que é no período menstrual, né? Hormônio, queda de hormônio. Aí a gestação chega, a gente tem assim um boom de hormônio, muito estrogênio. Quando o bebê nasce, aí faz assim, É uma queda bruta. é no dia exatamente seguinte. uma montanha-russa hormonal, né? Então vai oscilar o humor, vai chorar, vai ficar com perda de memória, entendeu? Então é um período realmente extremamente delicado para a mulher. Sim, e no caso, como que esse foi o segundo, né? O primeiro já não foi mais tranquilo, digamos assim. O segundo já foi mais cheio de emoções. E eu sempre pensava, não, vai passar, é só um momento, vamos ter paciência, vamos ali. E passou. Aí às vezes você que tá aí, que tá achando que não vai passar, né? Só ter paciência que vai chegar ao fim, vai voltar ao normal, como era antes. E melhor ainda, com uma criança do lado, né? Com um nenenzinho ali. Que quando ele começa a sorrir, meu Deus, isso aí é interessante. Mas é importante, assim, ter o pai presente, né? Ter o pai atento. Nesses detalhes, porque às vezes vai passar, às vezes passa, mas como a gente conversou, às vezes não passa. Às vezes não passa. E mesmo que Detalhes de insegurança, às vezes que não passam, né? Sim. E mesmo que a gente diga assim, vai passar, é como se a gente estivesse esperando um futuro e esquecendo do presente. Sim. Né? Aquele momento, elas precisam ser escutadas e apoiadas. Né? E muitas vezes a mulher vai pedir para você trocar a fralda, mas ela queria um abraço. E aí essa complicação emocional que a gente tá, não consegue verbalizar e tudo mais, então são muitos fatores, são muitos detalhes, entende? Que eu acho que num processo de escuta, de espaço para falar, a gente consegue elaborar muita coisa. O engraçado, igualzinho você falou, a mãe ela acaba ficando meio que de lado, porque não dá atenção pro bebê. E aí ela quer verbalizar, quer falar do sentimento dela, e ninguém dá moral, só dá moral pro bebê. Chega ali, só vê o bebê, só... E às vezes ela falou assim, às vezes ela cobra a atenção do pai, o pai tem que estar aqui, o pai tem que ajudar, mas na verdade o que ela quer é a presença dele ali, às vezes pra acolher lá, né? Não é pra acolher o bebê, ela só quer ali a presença dele pra ela. Então assim, gente, por favor, prestem atenção nas suas puérperas. Tem um teórico muito fantástico que chama Winnicott, e ele tem um conceito que ele diz que é o hold. Então, para a mãe cuidar do bebê, ela precisa de alguém que realmente a cuide. Então, o hold, a gente diz que é o contorno. Né? Quando o bebê está na barriga, ele tem um contorno. Quando ele sai, ele quer o contorno, ele quer o colo. E para a gente conseguir dar isso, a gente precisa ser contornado. Então, acho que o Lei Maternagem também vem nesse sentido, né? De tentar fazer Olhar esse nesse contorno e voltar nisso. É isso mesmo. Mas as famílias precisam fazer isso. Só uma outra pergunta. Tem muitas mães que têm o sonho de amamentar e acabam não conseguindo por diversos motivos, né? E elas às vezes falam assim, como agora eu vou perder o vínculo com o meu bebê porque não tá mamando no peito. E aí, como que seria isso? Não, então, realmente, o leite materno, ele é indiscutivelmente o melhor alimento. Certo. É espécie específica. Sim. Tem inúmeros benefícios em relação ao leite materno. No entanto, eu acredito fortemente que a gente também tem que pensar no fator social e político. Nós somos um país que, se as mulheres não amamentarem, e aí a gente tem que pensar em todas as classes sociais, a gente vai ter muita morte infantil. É preciso realmente fazer uma campanha e um incentivo ao aleitamento materno. Mas nesse sentido, no Brasil, a gente acaba fazendo um imperativo, entende? A gente no Brasil não tem a opção de escolher amamentar ou não. A gente tem que amamentar. Isso já é colocado na sua cabeça ali na gestação. Isso é uma questão cultural. Sim. E vai perpassando por todas as classes. Então, eu tenho que amamentar, porque é o melhor que eu dou para o meu filho. E eu vou emagrecer, porque meu útero vai contrair. São várias questões que vão... Tem um vínculo com o bebê, então são várias questões que vão colocando a mulher no lugar de que se ela não amamenta, ela sofre. Ela sofre, vai só piorando. Isso. E o vínculo, ele está para além disso. É óbvio que ali é um lugar de vínculo, mas não é o único. Não é o único, porque senão... Na troca de fralda, por exemplo. A troca de fralda é um vínculo maravilhoso. O O banho é um vínculo maravilhoso.
trocas prazerosas que sejam curtas, não tem problema com recém-nascido, isso é maravilhoso para o desenvolvimento e para a interação mãe-bebê, né? Mas a gente tem esses imperativos com a amamentação, mas não é o único lugar de vínculo. E eu acho que eu trago isso até para que as mulheres também possam pensar sobre isso. Não é que a gente não... Obviamente a gente vai incentivar o aleitamento materno, mas eu também acho que é um lugar de bastante sofrimento materno. Mas a ideia da pergunta, Ana, foi justamente essa, porque muitas mães se sentem culpadas por não conseguir amamentar. Mas na verdade, beleza, não deu certo por algum motivo, não é que você vai perder seu filho, tem outras formas de ter esse vínculo. Pegando esse gancho, a gente percebe que a família não está preparada para isso. Sim. Tá? Os profissionais de saúde também não estão preparados para isso, para lidar com várias questões e principalmente com esse do aleitamento materno. Coloca-se sobre as mães uma obrigação de amamentar. Você tem que amamentar, é o melhor para o seu filho, então você tem que fornecer esse melhor neste momento. Estou falando por uma experiência própria e que eu vislumbrei também, que eu vi. E que se ela não consegue dar esse peito, ela se coloca numa situação de inferioridade também. Sim. Aí a gente volta de novo para a questão do instinto. Tá vendo como a gente precisa quebrar isso? Não é instintivo. Não é uma coisa natural. Nós somos seres de linguagem e cultura. Isso mesmo. Não tem como naturalizar tudo biologicamente do parto e nascimento. Existe o subjetivo, existe a emoção. Existe a relação. Às vezes você está insistindo tanto no aleitamento materno que você está quebrando uma relação. Sim, você está prejudicando a relação. Está causando uma repulsa. Às vezes o próprio bebê pode ter repulsa com o peito, não é, Ana? Pode, e isso precisa ser visto. É claro que é muito delicado, sutil. É muito cuidadoso. Eu acho que a gente tem que ter contorno para essa mulher amamentar, ela tem que ter rede de apoio, né? A gente não está dizendo aqui para não amamentar, a gente está dizendo que precisa de contorno. E precisa também aprender que se aquele momento não for oportuno, tá tudo bem. Isso, tá isso tudo bem. Né? Porque senão a gente... E os bebês, sim. Tem bebês que estão ali com sensibilidade oral, que não está no processo de sucção, enfim, inúmeras questões sobre os bebês. Só que aí é um trabalho ainda bastante delicado para que todos nós profissionais olhemos, né, para os bebês também nesse lugar de sujeito. Sim, Tá falando. É o que eu sempre falo, dependendo, sempre que tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, procura um profissional, né? Ou alguém especialista em alimentação, ou um psicólogo, justamente para ajudar, para ver se, bom, é porque eu não consigo mesmo, o que é o melhor fazer? Então, por isso que eu sempre falo, procura um profissional que ele vai te ajudar melhor do que simplesmente pegar uma informação com a tia disse, que viu na internet e pronto. Ou essa romantização que tem nas redes sociais aí. Ana, a gente conversou sobre isso algumas vezes e eu faria questão de trazer isso aqui também. Essa questão da gestação, como que os sentimentos podem influenciar na vida do bebê? Você já me disse isso várias vezes, eu queria que você contasse isso agora. O quanto as emoções influenciam durante a gestação? Sim, hoje a gente eu não consigo dizer exatamente assim, a mãe está triste, o bebê está triste. Não tem uma relação direta. Mas os sentimentos da mãe, eles estão ali sim, perpassando o bebê. Então, se a gente for pensar, por exemplo, em alguns estudos, como estudos da Torre Gêmeas, mulheres gestantes que vivenciaram aquela experiência das Torres Gêmeas, elas tiveram um nível de cortisol tão alto que isso afetou o desenvolvimento dos bebês. Então a gente precisa sim apoiar e cuidar muito das gestantes. E se você não está bem, se você está triste, se tem algo acontecendo, busque ajuda, né? Porque isso vai ajudar no desenvolvimento do bebê também, porque nós somos o ambiente do bebê. Esse ambiente ele precisa estar bem nutrido, né? Bem cuidado e bem cuidado emocionalmente também. Sim. Agora a gente não está fora da cultura, a gente não está fora da realidade. Então, eu tive, meu pai faleceu. Um trauma. Eu vou ficar triste, aquilo vai acontecer. Só que aí a gente tem realmente a responsabilidade de olhar para o bebê. Como sujeito, você já falou isso várias vezes. Isso, porque esse bebê ele pode ou não responder a esse trauma. Então pode ser que tenha bebês que aquilo passou, outros aquilo ficou e vai aparecer nos comportamentos. Interessante. Eu costumo dizer lá em casa com minha esposa,
A criança, desde quando nasce, a gente já trata ele como sujeito. Um bebezinho que às vezes o adolescente, até adolescente, muitos pais acham que não, é só um menino. Mas não, é um sujeito que precisa de atenção, que tem seus sentimentos, os seus querer. E o melhor é isso, entender, né? Porque você falou, a pele do bebê influencia, diz o que tem, o que está acontecendo ali, né? Isso é interessante. Saiu agora, né? Está girando nas redes sociais uma pesquisa que está mostrando que Ah, bebês você têm postou memória. hoje. Postei hoje. Isso. Então, assim, isso vai nos ajudar muito, entende? A compreender isso, porque isso não é místico, isso é ciência. E a ciência está aí para Como é que é a mostrar. pesquisa, Ana? Conta pra gente. A pesquisa ela vai dizer que o bebê, a gente não tem a lembrança, mas a gente tem a memória. E a gente sente. Né? Isso eu já digo. Isso intrauterino. Intrauterino, isso. A gente vai ter. A gente não tem a memória depois, mas porque a gente não lembra. Mas isso não significa que a gente não esteja sentindo. Isso. Porque as memórias estão ali. Isso faz muito sentido, Ana, porque eu vou contar um fato que aconteceu comigo, com meus 2 filhos. Quando minha esposa estava grávida, eu sempre conversava com a barriga, né? Ó, bebezinho, papai tá aqui e tal. Quando eles nasceram, era eu chegar em casa, eles ficavam assim, eles ficavam procurando, quando eu escutava, eles estavam chorando, assim, inquieto, eu falava, ele já começava, assim, logo em seguida, eu falei, né? O bebê tem memória, ele lembra. Com certeza. Música. Música. A gente percebeu isso com o Heitor. Ele tem uma musicalidade desde o útero, a gente sempre cantava pra ele. E foi visível, assim, quando ele nasceu, que a gente começou a cantar, parecia que ele estava recebendo a música, assim, como se fosse, já tivesse cantado várias vezes, assim. Mas é o Deus na útero, né? E sim, eu tenho um trabalho aí, né, nas redes sociais, né, de trazer esse conteúdo realmente, porque dos saberes do bebê. Os bebês, as pesquisas estão aí para mostrar e isso precisa ser realmente popularizado, para que mude a prática, né, dos profissionais entenderem que o bebê está ali falando sim, e precisa ser olhado nessa integralidade. Sim. E nessas emoções, você identifica, você sabe me dizer, por exemplo, assim, sinais de estresse que o bebê pode apresentar, assim, nesses primeiros meses? Sim. Primeiro a gente vai sempre olhar a parte biológica, tá? A gente não vai psicologizar, a gente vai olhar. Então o bebê está chorando muito, irritadíssimo, a gente vai olhar a parte biológica. Mas muitas vezes a gente não tem muitas explicações biológicas, então aí a gente parte para o psicológico. Perfeito. Tá? Tem uma outra questão também que é um bebê que dorme muito. Então, aquele bebê que dorme, que diz, bebê bonzinho. Esse ninguém nem acha que tem ali uma questão. Mas pode ter. Os bebês precisam estar na interação. Né? O bebê que vai crescendo mas desde pequeno, em 4 meses, que ele não olha, que ele não interage. Às vezes ele até faz uma relação conjunta, mas ele nunca começa uma relação conjunta. Ele nunca provoca o outro. Ele dá continuidade, mas ele não inicia. Isso, ele não inicia. Então isso são questões importantíssimas que devem sim ser observadas por conta do neurodesenvolvimento. Então, hoje nós temos pesquisas que mostram que desde bebês a gente pode avaliar, inclusive, para risco de autismo. Aí, no caso, Ana, já te faço uma próxima pergunta. Qual é a dica que você dá para a mãe de primeira viagem nessa questão? Que atenção que ela tem que ter no bebê, que atenção que ela tem que ter no todo, digamos assim? Eu sempre digo para as mães assim, nós estamos no processo de aprendizado, então não se cobre saber tudo. Por outro lado, é você quem está 24 horas com o seu bebê. Né? Então, por mais especialista que nós sejamos, a gente precisa escutar a mamãe. Né? Porque ela sabe e não sabe. É isso mesmo. Então, ela não sabe, mas ela sente, né? Isso, tem ali uma sensação, tem uma intuição, sim. E tem, a mãe, né, que fica realmente, quase literalmente 24 horas com o bebê. Então, ela está percebendo e ela precisa ser escutada. Ao mesmo tempo, não se cobre saber, né? Porque estamos num processo de aprendizado. Isso mesmo. Ana, agora me conta, como você avalia esse retorno da mãe, dessa puérpera, para o mercado de trabalho? Umas retornam, outras não, umas retornam com culpa, como é que funciona? Então é muito singular, né? A gente precisa realmente escutar cada família, mas a escolha da mãe, ela precisa ser apoiada. Tem mulheres que dizem assim, não, eu vou voltar a trabalhar, e aí quando o bebê nasce, não quer voltar, prefere ficar, e o contrário também.
O que eu poderia dizer, assim, é que não precisa a gente culpabilizar a mãe que volta a trabalhar, né? Com essa ideia ainda de que um bebê até os 3 anos de vida, né, tem uma necessidade de cuidado da mãe. Porque nós vivemos também no século XXI, né? As mães trabalham, Sim. né? E a gente precisa dar, na verdade, incentivo, enfim, onde você trabalha, o que você está fazendo por uma puerca, o que você está fazendo por uma mãe, que ela vai voltar a trabalhar. Né? Essa é a nossa realidade. Possivelmente, né? sim. Possivelmente. Então, e quando não volta é um privilégio. Né? Mas também tem cobranças sociais. Então, é aprender a lidar mesmo com essas cobranças. E eu sempre digo, fez uma escolha, vai ter que bancar. É isso aí. Sim. É isso mesmo. É porque a gente vive uma dualidade, né? A gente é julgada porque a gente resolve ficar inteiramente em casa por conta do filho. A gente é julgada porque a gente resolve voltar para o mercado de trabalho e porque você não se dedica inteiramente ao filho. E esse julgamento tá nas principais rodinhas de conversa. Tá na rodinha familiar, tá na rodinha de amigas, do WhatsApp. A gente escuta de tudo um pouco, né? Por exemplo, eu optei por ficar com meu filho e eu acho que esse é o certo. Ou não, eu optei por voltar para o mercado, voltar a trabalhar, porque eu também me sinto bem e eu imagino que me sentindo bem eu vou fazê-lo com que ele se sinta bem também. Isso, e aí é um processo de separação, né, que muitas vezes as pessoas ficam com receio disso, mas que também é extremamente importante para o desenvolvimento do bebê. Os bebês e as mães precisam também fazer esse processo de separar-se, de individualizar-se. Né? Isso faz parte do desenvolvimento do bebê, frustrar-se. Obviamente que a gente também vai fazer o contorno com essa criança de avisar que estou indo, que estou voltando, né? E dar todo esse contorno aí, porque a criança ela vai sentir, mas não necessariamente ela vai sofrer. Né? E aí a escolha da família ela precisa realmente ser bancada. E você entra já naquela parte de a mãe, assim, a relação da mãe, da maternidade com a mulher, né? A vida dela antes de ser mãe. Claro que uma vez que você é mãe, você sempre vai ser mãe, né? Não tem como separar. Mas só que tem também essa questão dela ser mulher, tipo assim, ter o trabalho, ter a vida dela. Ter liberdade, e assim, eu vejo quantos nós somos individuais, né, Ana? Tem mães que não se preocupam com isso, que não sentem falta dessas coisas, ou sentem de forma muito reduzida. Eu, por exemplo, sinto falta de voltar a dirigir, de estar na rua, de fazer as coisas, por mais que aquele momento com a minha filha, com meu filho, seja o momento mais especial e maravilhoso do mundo. Porque antes de ser mãe, nós somos mulheres. Sim. Então, assim, nós somos mulheres, nos tornamos mães. Mas continua sendo mulher. Isso, então essa dualidade, essa divisão que às vezes é complexa, né? Mas nós não vamos deixar de ser mulheres. Sim. Por isso a importância também de fazer essa separação aos poucos, à medida, né? Com todo o contorno necessário para Fazer esse apoio psicológico quando for necessário. Sim. Poder compreender os nossos limites ali, até onde eu e Giovana tô voltando pro mercado de trabalho porque realmente me sinto bem, e até onde é uma fuga. Então, às vezes, a gente precisa... O interessante é que tem mães que depende muito do tempo de cada mãe. Tem umas mães que 45 dias, que é o que falam geralmente de puerpério, já tá ok. Tem umas que é com 13 dias, tem uma aqui que é com 16 dias, já tá nativa, né? Tem uns que demoram mais, 60. Então, cada um se sentir qual é o melhor momento, né? Não achar porque fulano saiu com tanto tempo, eu tenho que sair também. Não, é individual. E não quer dizer que porque eu tô aqui com 16 dias que eu não tô vivendo meu puerpério também, Sim, né, Ana? Sim, com certeza. É porque eu acho que tem muito preconceito também, né? Enfim, eu acho que assim, você quer que uma mãe fique um tempo com o filho, então há 1 ano, então dê licença maternidade. Tenha políticas públicas para isso, porque senão acaba fazendo uma pressão social que vai afetar o emocional. Sim. Quer dizer, eu tenho que trabalhar, eu não tenho que trabalhar, meu filho tem que ficar. Entende? Então há sim uma preocupação, e às vezes isso pode gerar culpa, que vai gerar angústia, Sim. enfim. Então, assim, se a gente entende enquanto sociedade que uma mãe precisa ficar em casa, né, para cuidar do filho, ela precisa então ter uma licença maternidade. O pai, a licença maternidade. Então são políticas públicas. Não, e eu particularmente acho muito pouco, eu fui muito presente, eu sou muito presente na criação dos meus filhos, né? Uma semana que eu fiquei de licença paternidade, foi uma semana e eu achei pouco, mas só que a gente tem que ver o outro lado também, que tem pai que não tá nem aí. Faz ficar na rua, digamos assim, não dando a atenção que deveria dar. Mas assim, é um tempo de convívio, porque o pai também vai estabelecer aquele vínculo, né, Ana? Sim.
todo aquele vínculo que a mãe tem com o filho de troca de fralda, de banho, de amamentação, o pai também pode estabelecer. Então, assim, 5 dias é muito irrisório. É muito pouco. O pai é muito pouco. Ainda mais que a gente quer estar perto, quer criar esse vínculo, você falou, então acho que teria que ter pelo menos aí uns 60 dias. Alguns países, né, às vezes europeus, que dá realmente 1 ano de licença, pode escolher se é a mãe ou o pai. Sim, eu vi que divide, né, tantos dias, tipo 60 dias o pai ou 60 dias a mãe, eu já vi uma coisa assim também, isso é bacana. Você tem alguma experiência forte no exterior? Eu passei um tempo em Paris, né? Por isso que o Lê Maternagem... Então me conta isso, Ana. Ele é inspirado na cultura francesa, porque eu passei um tempo lá e consegui compreender como é que eles lidam, né, com essa primeiríssima infância, esse cuidado com a gestante, esse apoio emocional, esses lugares como o Lê Maternagem, que tem para acolher a mãe, para informar, para educar, mas também para cuidar, né? Então, realmente ele veio, foi uma inspiração. Foi uma experiência que você teve. Sim. E veio o Instituto como inspiração. Se a gente for olhar pelo o propósito, é muito importante, muito interessante, né? Então eu tenho certeza que ajuda muito as mães a levar esse puerpério de forma mais fácil, né? Muito mais tranquilo, muito mais fácil, né? Ana, e como que as pessoas podem conhecer mais sobre o Lê Maternagem? Eu acho que me seguiram nas redes, né? Arroba aí. Deixa seu arroba pra Arroba Lê Maternagem. Né? E também o Ana Deixa eu colocar Kleber. embaixo aqui pra gente. Tá bom. E o Ana Kleber psicóloga. Mas o Instituto, antes dessa conversa, a gente estava batendo um outro papo. A sua intenção é realmente trazer para esse apoio de nutrição, que você tinha comentado comigo, né? Do pós-parto, puerpério. Porque nós temos as oficinas, né, de cuidar e conhecer o bebê, então na gestação, que é uma questão importante para que a gente possa ajudar essa mãe. Depois a gente tem as rodas, aí tem a oficina de introdução alimentar. São momentos delicados nesse desenvolvimento, então tem desfraude, desmame, Desfraude e desmame são cruciais. O engraçado é que não só a parte psicológica, não, é tudo, né? Todo o apoio. É todo o apoio que a gente possa dar com a educação, né, com o cuidado emocional para a família, né? Parabéns, Ana, Obrigada. parabéns. O Instituto realmente, ele tem todo esse apoio, ele nos acolhe, então deixei para vocês aqui, ela explicou, né, esse passo a passo, desmame, desfraude, acolhimento, nutrição, para que vocês possam conhecer. Então, mães, se tiverem interesse, entrem no Insta, procurem a Ana. Familiares, você que é um pai presente, você que é uma avó presente, uma tia, vendo essa necessidade, né, Ana? Vendo que isso não só como necessidade, mas que isso pode colaborar no desenvolvimento, nessa relação do vínculo da mãe puérpera com seu filho, indique, faça essa indicação, procure o Lê Maternagem, procure a Ana. Né? Obrigada. Então é isso aí. Então é isso, nós encerramos. Ana, quer deixar alguma palavra para as mães? Sim, né? Não se sintam só, né? Busquem apoio se precisar, busca realmente ajuda e não se sintam só, porque nós estamos aqui. É isso aí, pessoal. Eu aprendi muito, né? Eu espero que vocês também tenham aprendido muito com esse papo gostoso. Siga o Instagram, que vocês vão ter muitas dicas lá, que a gente já olha, já acompanha, tem muita informação. É isso aí, pessoal. Até mais, até o próximo. Obrigada, tchau, tchau. Tchau. Prazer.